aqui. Quero agradecer aos pastores pelo convite, os líderes da casa, as conexões, algumas irmãs aqui, eu conheci lá na conferência que a pastora Fernanda fez em Derby e foi maravilhoso. E eu quero me apresentar rapidamente. Eu me chamo Rafaela, para quem não me conhece. Eu moro em Londres com a minha família há 19 anos. Já estamos há 19 anos vivendo na Inglaterra. E eu sou casada há 19 anos também. Temos um filho de 10 aninhos chamado Oliver. E eu e a minha casa servimos ao Senhor na Catedral Internacional, pastor Jackson Antônio e pastora Kemi. E se eu estou aqui é com a bênção da minha família e dos meus pastores. Eles me liberaram muito felizes. E eu tenho uma palavra para o teu coração. Amém? Glória a Deus. Você está preparado para a palavra? Porque eu estou. Glória a Deus. Hoje à tarde a gente teve uma tarde maravilhosa, Comida maravilhosa. Obrigada, irmãs. Falei pro pastor que ele tem um timaço aqui. Tô até meio ainda cheia. De tanto que nós comemos. Cada coisa deliciosa. Foi maravilhoso. Eu quero ler com vocês 2 textos. O primeiro texto está em Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3. E o segundo texto, se você já quiser deixar aberto, é Romanos 4:18. Então, o primeiro texto de Gênesis 12, do 1 ao 3, diz assim: Então o Senhor disse a Abrão, na verdade. Então o Senhor disse a Abrão: Sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, pai de nações, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Obrigada, irmã. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Romanos 4:18 agora, na versão NVT. Romanos 4:18 diz assim: Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações. Pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. E a sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. O 20. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu. E com isso, ele deu glória a Deus. O 21. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Vou repetir, que essa parte é muito linda, Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Glória a Deus, aleluia. Em Gênesis 12, esse primeiro texto que nós lemos, Abraão ouve pela primeira vez a promessa de que ele seria pai de nações. Ele ouve de Deus pela primeira vez que ele seria pai de nações, que ele teria um filho com Sara. Mas ele ouve pela primeira vez e ainda espera 25 anos para ver essa promessa realizada. Abraão ouve e ainda espera 25 anos para o cumprimento da promessa. Abraão e Sara esperaram 25 anos por Isaque. Agora, nesse segundo texto que lemos de Romanos, eu queria que você deixasse na tela, porque é onde nós vamos ficar nessa noite. Nesse segundo texto, está falando sobre essa espera de Abraão.
esses 25 anos de espera, como Abraão se comportou no tempo da espera. O texto diz assim: mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve. Abraão não tinha motivo para ter esperança, para acreditar que um dia ele seria pai, quanto mais ou quanto menos pai de nações. Abraão não tinha motivos, mas o texto diz que mesmo assim ele creu, mesmo assim ele acreditou. Ele era já idoso, velho, a Bíblia diz. Sara também era idosa. E para piorar, Sara era estéril. Ela passou toda a sua vida sem gerar. Foram décadas da vida de Sara sem conseguir gerar. Mesmo assim, ele acreditou. Observem que os motivos que Abraão tinha para não crer na promessa de Deus eram fortes e eram reais, eram fatos na vida de Abraão e Sara. Como eu falei, Sara idosa, Abraão idoso e Sara estéril. Se Abraão quisesse se apegar a esses fatos, a esses motivos, ele poderia ter se apegado aos fatos e motivos que estavam o tempo todo diante dos seus olhos. Mas ele decide não se apegar aos fatos e motivos, mas olhar para aquele que está acima de todo fato e de todo motivo e de toda realidade que possa estar diante dos nossos olhos. Ele decide tirar os olhos dos motivos reais e até justos que ele tinha, os fatos que ele tinha, e colocar em Deus, e colocar nas palavras que Deus havia liberado sobre a sua vida e de Sara. E eu te pergunto, quais são os seus motivos para não crer mais? Para não esperar, para não confiar que Deus vai fazer? Quais são os teus fatos? Qual é a tua realidade? Quais são os teus motivos que não te deixam acreditar que as coisas irão melhorar, que as coisas podem mudar, que o milagre pode acontecer na sua vida? Quais são os seus fatos que estão diante dos teus olhos e não te deixam mais acreditar que a promessa vai se cumprir? Talvez um casamento desmoronando, um casamento difícil. Talvez um filho rebelde, um documento. Estava conversando com a pastora, ela contou o testemunho de vocês. Talvez os seus motivos para não crer mais, o fato que está diante dos teus olhos, é um documento, é ficar legal nesse país. Você tenta anos se legalizar nesse país, você já usou todos os teus recursos, as tuas forças, o teu tempo, e nada. E você tem perdido a esperança. Sim, você tem motivos reais. Você tem fatos reais, sabe? Você ouviu muitas coisas reais que talvez fizeram, sabe? Te fizeram desanimar e cansar. Mas Deus está dizendo para pessoas aqui o seguinte: tira os olhos dos motivos. Tira os olhos dos fatos que pessoas te apresentaram e coloca naquele que pode fazer qualquer coisa. Coloca no Deus que chama a existência coisas que não existem como se já existissem. No versículo 17 do capítulo 4, esse que lemos aqui de Romanos,
O texto diz que Abraão creu no Deus que chama à existência coisas que não existem como se já existissem. Ele não copia, ele cria. Esse é o tipo de Deus que você serve. Não existe com uma só palavra, ele faz existir a porta, a saída, a solução, o documento. Ele é o teu Deus, o teu advogado, o teu juiz, o teu pai. Ele é o Deus do impossível. Esse é o teu Deus. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. Quem disse para Abraão? Deus. Por isso a fé dele não se enfraqueceu. Não foi qualquer pessoa que fez a promessa a Abraão, foi o próprio Deus. E não foi qualquer pessoa que fez a promessa para você, foi o próprio Deus que fez. Será que você pode crer de fato nas promessas do Senhor para a tua vida? Será que você pode parar de dar ouvidos para o diabo, para as circunstâncias, para o vizinho, para a sogra, para o sogro, para o amigo, para o inimigo, para o papagaio, e dar ouvido só para aquilo que o Senhor declarou sobre a tua vida? Será que você pode parar de dar ouvidos para gente incrédula que nem tem o Espírito Santo e focar nas palavras que Ele liberou sobre a tua vida? Sabe, tem muita gente morrendo na caminhada, perdendo a esperança, porque fica ouvindo gente que não é para ouvir, pedindo opiniões para gente que não é para pedir opinião, gente que não tem sabedoria e nem discernimento. Como é que você quer ter esperança ouvindo a opinião de gente que não está ligada com Deus? Ah, fulano me disse que a lei mudou, que não tem mais jeito. Deu certo para fulano, a colega falou, deu certo para mim, mas agora para você não dá mais, as coisas já mudaram, passaram. O médico disse que não tem jeito, que fez de tudo. Esse é o diagnóstico. Mas e o que Deus te disse? O que Deus te disse? Será que agora as palavras dos outros são mais importantes do que isso aqui? Será que a opinião das pessoas agora é mais verdadeira, mais verdade do que aquilo que está na palavra de Deus, que diz que nada é impossível para Deus? Será que você pode parar de duvidar, como Abraão fez, parar de olhar para os fatos? Sabe, tem um ditado que diz, não sei se é advogado, se trabalha com fatos, eu trabalho com fatos. Deus não trabalha com fatos. Ele está acima de qualquer fato. Ele está acima da palavra de qualquer médico, porque Ele é o médico dos médicos. Ele muda leis. Ele governa as nações. Ele é o dono. Só vai para o poder quem Ele quer. Só se estabelece uma lei se Ele quiser que se estabeleça. A fé de Abraão não se enfraqueceu, porque ele decidiu ficar com as palavras de Deus e de ninguém mais. Imagina as pessoas sabendo da promessa de Deus na vida de Abraão: você vai ser pai. E olhando para ele velho, todo enrugadinho já, Sara também. Eu tenho certeza que de certo ele ouvia alguma coisa e outra, sabe? Ah, Abraão, para de esperar. Está louco? Se não vê o teu estado de Sara. Sara até hoje não teve filhos.
Como é que vai ter agora, depois de velhinha? Ele silencia todas as vozes. Eu vou ficar com isso aqui. Eu vou caminhar por essa palavra. Eu vou até o fim por essa palavra que Deus liberou sobre a minha vida, sobre a minha família. A sua fé não se enfraqueceu. Preste atenção nisso aqui. Embora ele soubesse que aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. Embora ele soubesse. Na versão A Mensagem, esse mesmo versículo fica assim, olha que lindo. Abraão não se concentrou na sua própria impotência e disse, é inútil. Este corpo de 100 anos nunca poderia gerar um filho. Ele também não avaliou as décadas de infertilidade de Sara. Ele mergulhou na promessa e saiu forte, pronto para Deus, certo de que Deus cumpriria o que havia dito. A fé não nos deixa cegos e muito menos burros. Aliás, a fé nos faz enxergar além do natural, mas ela não nos deixa cegos e burros. Abraão viu que era impossível. Ele reconheceu que ele e Sara já estavam velhos demais. Ele não fingiu que era fácil. Sabe, ele não se fez de louco. Ele sabia que era velho, ele sabia que não dava mais, sabe? Que não ia mais nada, não daria mais nada com Sara. Ele sabia, ele reconheceu. Mas ele não focou no natural, mas no sobrenatural. Ele não focou no estado físico dele, na capacidade dele, no que ele tinha para oferecer. Ele viu que dele não poderia sair nada, mas de Deus sim. Ele viu que ele não tinha nada para oferecer, mas Deus sim. Ele não tinha capacidade, a força, o vigor para produzir nada, mas Deus sim. Ele focou naquele que poderia fazer tudo por eles. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa vacilou. A sua fé precisa estar no lugar certo, na promessa, na palavra de Deus, naquilo que Deus diz. Não no que você está vendo, não no que você acha, não no que disseram para você, não nas circunstâncias, não nos fatos, mas na promessa, mas na palavra. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir o que promete. O que significa convicto? A palavra convicção significa uma firme crença ou opinião, uma visão firme, pensamentos, ideias firmes. A convicção também inclui os nossos valores, comprometimento e motivação. A convicção é algo que você está disposto a morrer por ela. Quando você é convicto de algo, você está disposto a morrer por aquilo. Abraão era convicto, ele tinha uma fé firme, uma opinião e pensamentos firmes sobre Deus, sobre o caráter de Deus. Ele tinha uma fé alicerçada na palavra de Deus. Nada nem ninguém conseguiriam mudar a opinião que Abraão tinha sobre Deus e a promessa dele. Entende o que é a convicção? Quando nada nem ninguém conseguem mudar a sua visão, o seu pensamento, a sua opinião sobre Deus. Deus está trazendo de volta para o coração de pessoas aqui essa convicção
Deus te prometeu coisas, Deus liberou coisas sobre a sua vida, e conforme o tempo foi passando, você foi deixando de acreditar. Você já não espera mais, você já até deixou lá no passado, mas Deus não se esqueceu. E Ele está dizendo: volta a crer. Volta a confiar em mim. Porque não importa o tempo. Eu não sou preso a tempo, a fatos, a nada. Ele continua fazendo. Ele continua criando, Ele continua mudando. De uma hora para outra, a nossa vida pode mudar por completo com uma só palavra do Senhor. Mas você precisa continuar confiando nele. Ele não se esqueceu. E o tempo para você não passou. Não passou, você não perdeu a oportunidade. A promessa não passou por você, sem você perceber. Ela está a caminho e vai te encontrar. Vai te encontrar. Sabe, alguns anos atrás, meu marido sofreu um grave acidente de carro. Ele ficou entre a vida e a morte. Ele teve traumatismo craniano. A batida do carro aqui amassou o crânio dele do lado direito. Ele teve afundamento de crânio bem sério aqui desse lado. E ficou em estado grave. Quando eu vi ele na UTI pela primeira vez, eu na hora já comecei a chorar em desespero, porque eu estava vendo um morto na minha frente. A cabeça estourada, enfaixada de todos os lados e muito inchada. Eu não sabia que uma cabeça podia inchar daquela maneira. E a médica falou para mim. Eu falei com a médica, na verdade. Falei: doutora, me fala a verdade. Porque a gente sabe que médico enfeita as coisas para não chocar. Mas eu falei: doutora, me fala a verdade. Ela disse: é grave. A gente não sabe se ele vai sobreviver. Era o segundo dia dele na UTI. Se ele sobreviver, ou ele vai ficar em estado vegetativo, ou vai ficar com problemas mentais. E eu ouvi aquelas palavras, cheguei em casa, meio abalada, e falei para minha mãe, uma mulher de Deus, falei: mãe, é grave, ele vai morrer. E comecei a chorar. E a minha mãe deu um grito, que ela é sanguínea pentecostal também, igual eu. Ela disse: e que Deus é esse que tu serve? Não é o Deus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias? O que é o Alan na UTI para Deus? Não é nada, ele nem morreu ainda. Lázaro já estava morto há 4 dias. E eu disse: amém, mãe. Na terça-feira eu fui para o culto. Isso era numa segunda-feira que eu vi ele no hospital. Na terça-feira eu fui para o culto de doutrina que tinha na minha igreja. E quando eu cheguei lá, as irmãs, no final do culto, os irmãos, as irmãs do coque, do círculo de oração, me rodearam e falaram: Rafa, como é que ele tá? Fala a verdade. Eu falei: tá mal, é grave, e a qualquer momento o telefone pode tocar dizendo que ele morreu. Ele tá todo, que a cabeça toda quebrada, é crânio, ele tá em coma. Estava em coma. E as irmãs e os irmãos me disseram: nós vamos orar contigo e com a família dele, na casa dele, até ele sair do hospital. Todos os dias nós vamos se reunir lá para orar por ele. Eu disse: uau, vamos fazer isso. Pois todos os dias os irmãos saíam do trabalho e nós nos reuníamos na casa do meu marido, da mãe dele e dos irmãos, às 9 da noite, se eu não me engano, todos os dias. E ali foi guerra, oração, clamor. E eu só sabia declarar a palavra. E todos os versículos de ressurreição, eu começava a citar e gritar para Deus. E os irmãos também, e repreendendo o espírito da morte. 7 dias depois, ele saiu da UTI. Você está ouvindo isso? 7 dias depois que nós começamos a oração, ele saiu da UTI. E 30 dias depois, ele estava fora do hospital de alta, sem nenhuma sequela mental ou motora. Porque o nosso Deus é o Deus do
impossível. Eu ouvi muitas coisas naquele hospital durante 30 dias. Eu ouvi muitas coisas, eu vi muitas coisas. Fatos e motivos diante dos meus olhos, para não crer mais que ele ia sair do coma. Só que eu decidi não olhar mais para os fatos e motivos, não quis saber mais o que o médico me falava. Ela falava uma coisa, entrava aqui, saía aqui. Eu chegava na oração, declarava a palavra, os irmãos declaravam a palavra e o Senhor fez um milagre. O Senhor está dizendo para pessoas aqui: chega de olhar para os fatos e motivos. Te apresentaram uma lista, não dá, nunca vai dar certo. O teu caso é impossível. Sabe o que você faz? Apresenta isso aqui, ó. Para o meu Deus, nada é impossível. Continue crendo. Continue clamando. Continue declarando a palavra. Continue esperando. Porque Deus não falha. Deus não falha. Não importa se a promessa se realizar. Vou falar agora como alguém que também está esperando no Senhor. Às vezes a gente até crê que Deus vai fazer, que Deus cumpre, que Deus é o Deus do impossível. Mas o nosso medo é o quando. Não é se ele vai fazer, muitas vezes. É quando ele vai fazer. Porque a gente quer que seja aqui agora. A gente queria que fosse realizada as coisas, né? Há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Porque a gente é preso ao tempo. A gente se preocupa. Que graça tem agora? Já estou ficando velho. Mas que graça tem viver promessa de Deus agora com 70, com 80 anos? Já não vou ter mais vigor, já não vou ter mais alegria, já não vou mais ter tanta força e tanta vida para desfrutar. Inconscientemente a gente pensa dessa maneira. Senhor, se tu não fazer agora, não tem graça, porque eu queria que fosse agora. Agora eu tô novo, eu tô nova, eu ainda tenho um monte de vida pela frente. A gente se prende a esses detalhes da idade. E um dia eu estava pensando sobre isso e dizendo: Senhor, que graça tem agora? Já estou quase nos meus 40. Já estou capenga do cleaner, de tanta coisa. Que graça tem se acontecer alguma coisa agora, Senhor? Estou ficando velho, eu queria que tivesse acontecido lá atrás, com 20 anos pelo menos. Né? Meu Deus, como que eu vou agora fazer alguma coisa? Se eu estou com 50, se eu estou com 60, se eu estou com 70... E aí Deus me deu o texto. Eu não tinha passado, eu não ia falar isso, mas vou. Com certeza é para alguém aqui. Está preocupado com a idade e com a tua disposição quando a promessa se realizar. Pega essa palavra aí que Deus falou comigo também. Josué 14:6. Josué 14:6. Diz assim: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal. Vocês são rápidos, hein? Obrigada. Onde é que eu estou? E Caleb, filho do Quenezeu, Jefoné, lhe disse: preste atenção. Você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Caleb falando para Moisés. Não, para Josué. Eu tinha 40 anos. Olha Caleb falando para Josué. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhes dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porque você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, Caleb falando, o Senhor manteve-me
vivo como prometeu. Faz 45 anos que ele disse isso a Moisés quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Agora, olha o que Caleb disse. 45 anos depois de ele ter recebido a promessa que ele receberia terras por herança. 45 anos depois. Ele tinha 40 quando recebeu a promessa. E agora, para tomar posse das terras, o dia do cumprimento da promessa havia chegado. Ele já estava com 85 anos. Aí ele diz o seguinte para Josué: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou para olhar a terra. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você soube que os anaquins lá viviam em cidades grandes e fortificadas. Os anaquins eram gigantes que estavam na terra. E que Caleb ia entrar, tomar posse da terra, matando também os gigantes com 85 anos de idade. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu, e ele expulsa depois. Vocês estão entendendo aqui? Ele diz o seguinte: o Senhor me manteve vivo. Aí uma palavra para você: o Senhor vai te manter bem vivinho, tá? E o Senhor não vai te manter vivo e capenga, para você não ter mais força para desfrutar da promessa que Ele te fez. Ele vai te manter com vigor e força e alegria para desfrutar de tudo que Ele te prometeu. Você não vai desfrutar assim: ai, que sem graça, agora eu já estou velho, olha aí, nada. Não, você vai desfrutar com gozo, com energia. Olha o que Ele disse: ainda estou tão forte como no dia. O quê? 85 anos e ainda tinha a mesma força para guerrear. Imagina Caleb entrando naquela terra e ainda enfrentando gigantes. O que? Essa terra o Senhor me prometeu. E ele tinha todo o vigor e graça ainda para tomar posse da promessa dele. Você vai também tomar posse com todo o vigor e força. Não te preocupa com idade. Ai, o tempo já passou para mim. Isso aí é Satanás na tua cabeça. Velho é o diabo, como diz a minha mãe. Para com isso. Não, eu vou desfrutar com vida. O Senhor vai me conservar bem vivo. Você crê? Você está crendo nessa palavra? Aleluia! Glória a Deus. Deus preservou as forças, o ânimo, o vigor de Caleb para ele viver a promessa. Vocês acham que Deus é assim tão ruim, né? Sem graça? Não, Ele quer que a gente desfrute. Ele é bom, gente. Ele não está te punindo nessa espera. Ele está te preparando para receber tudo. Cada detalhe que Ele falou, Ele vai cumprir. Amém? Se coloque em pé, vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor, eu te peço, Pai, que uma convicção do céu entre agora naqueles corações que já não creem mais. Que toda incredulidade saia em nome de Jesus. Que todo desânimo que entrou nessa caminhada saia em nome de Jesus. Renova as forças agora e o ânimo de todo aquele que está abatido e cansado de esperar. Sabe, Senhor, aqueles que têm recebido nãos e nãos e nãos e nãos. Senhor, começa a abrir as portas, Pai. Começa a abrir as portas na saúde, a curar, a libertar. Portas de documentos. Assina documentos que estão engavetados, meu Deus. Tu és o Deus do impossível. Senhor, renova o corpo físico e a mente de cada um nessa noite, nessa tarde. Renova o vigor e a esperança. Que toda mentira do inferno caia por terra.
Toda mentira que tu não vai mais fazer, toda mentira que o diabo colocou na mente, que não adianta tentar mais, Senhor, mostra uma saída. Mostra uma saída. Ou cria essa saída que o teu filho e a tua filha precisam, porque tu és o Deus que cria o que não existe. Tu és o Deus que muda leis. Tu és o Deus que cura enfermidades. Tu és o médico dos médicos. E na autoridade do teu nome eu declaro cura física agora sobre todo o corpo. De toda pessoa que está doente com alguma enfermidade crônica. Na autoridade do teu nome. Coloca as mãos agora sobre este corpo. E faz desaparecer toda doença crônica. Toda enfermidade agora desapareça no nome de Jesus. Toda doença emocional também. Eu repreendo agora no nome de Jesus. Toda depressão, toda ansiedade. Sai agora em nome de Jesus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda agora o coração de todo aquele que crê nessa palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Louvado seja Deus.